Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Nós estamos iniciando mais um estudo nessa manhã com o nosso querido amigo Reverendo Davidson sobre o Salmo 91. O Salmo 91. Inclusive, ele escreveu um livro. Se você não tem, se você não conhece, está aqui o livro do Reverendo Davidson, Proteção Divina no Curso da Vida, Salmo 91. Vale muito a pena você ter esse livro, seja para você fazer, para você ler, meditar, e seja também para você fazer um estudo. Para fazer um estudo aqui, esse livro aqui eu sugiro, tem muita informação importantíssima, tá bom? Eu já vou preparar o meu estudo para compartilhar lá na igreja, né? Então, nós vamos dar continuidade a esta manhã, porque eu não sou aqui o foco é o estudo dado pelo Reverendo Davidson, mas antes eu gostaria de orar. Eu quero orar por você e orar por aqueles que estarão se conectando a nós. Vamos orar então? Obrigado, Pai, por esta manhã, por este dia. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela família. Obrigado, Senhor, porque reconhecemos que até aqui as tuas bondosas mãos têm nos sustentado, têm nos fortalecido, têm nos encorajado. Louvamos e bendizemos o teu nome. Louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, porque alguns irmãos e amigos neste momento estão em deslocamento, alguns para o trabalho, outros indo para o estudo, outros voltando do trabalho e vão se conectar a nós. Alguns vão trabalhar dos seus lares e também já estão conectados a nós. Pedimos então ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento. Pedimos ao Senhor que possa falar através de nós, de tal modo que as vidas, os corações que estarão assistindo, sejam alcançados por tua graça, no nome santo de Jesus. Pai, nessa manhã, fortalece a fé dos meus amigos, fortalece a fé dos meus irmãos. Nessa manhã, pedimos ao Senhor também, alcança aqueles que ainda não te conhecem, para que te conheçam, creiam em ti e tenham a sua vida transformada. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Eu quero chamar o reverendo Davidson. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Peraí, reverendo Davidson. Bom dia, reverendo Davidson. Tudo jóia contigo? Tudo bem, pastor Aderson? Bom dia, shalom a todos. Deus nos abençoe nesse dia maravilhoso de hoje, né? É verdade. Aqui em Aracruz, o sol já está a pino, estou sentindo muito calor, né? E aí a gente olha para o outro lado e percebe lá os nossos amigos e irmãos do Sul que estão enfrentando uma outra situação totalmente oposta à nossa. Vamos orar também por eles. Reverendo Davidson, fique à vontade. Eu sei que você tem aí alguns anúncios para nos dar também, então fique à vontade para compartilhar conosco nessa manhã e em seguida, né, já em ato contínuo, compartilhar também uma porção do Salmo 91. Deus te abençoe. Opa, obrigado, pastor Aderson. Eu tenho aqui, né, os livros que eu tenho apresentado, mas hoje tem uma novidade, tá? Vou apresentar uma novidade hoje, daqui a pouquinho. Vocês vão gostar bastante. Se você está assistindo online aqui, você vai poder também dar suas impressões sobre essa novidade que eu vou apresentar daqui a pouco, tá? Mas estamos aqui, ó, com o livro, como o pastor Aderson mostrou, né? O livro Proteção Divina no Curso da Vida. Conheça as revelações originais do Salmo 91, tá? Aqui, ó, esse é o livro base dos nossos estudos aqui, completamente comentado, aqui, ó, à luz da língua original hebraica, tá? Esse livro aqui, então, você vai ter
como você tem tido uma experiência aqui, né? Mas aqui você vai ter, de um modo muito completo, todo o comentário do Salmo 91, palavra por palavra, versículo por versículo, à luz do hebraico, de modo simples, direto, para você de verdade conhecer o Salmo 91 e não apenas mantê-lo aberto na sua estante, né, como às vezes o pessoal faz. Então, faça contato para você conhecer. Aproveite também e conheça as revelações originais do Salmo 23. Sim, os dois salmos mais conhecidos da Bíblia, o Salmo 91 e o 23. Esse é um pouquinho mais fino, né? Mas todos esses dois comentados palavra por palavra, versículo por versículo, tá? Uma bênção também. Muita gente tem se edificado lendo esses dois livros. E para fechar essa primeira parte da apresentação, ó, estou aqui com o livro A Semente é a Palavra, na sua segunda edição ampliada. Um livro que é o verdadeiro manual de homilética avançada. Aqui eu trabalho o sermão narrativo, então vou usar técnicas de teatro, cinema, tudo aplicado à pregação oral, ao sermão oral, e também técnica de linguística, entendeu? Linguística de língua portuguesa, enfim, aplicados também ao sermão. É bem interessante também, tá? E lá no final, como eu trabalho com questões linguísticas, no final desse livro aqui, eu apresento 3 adendos legais. O primeiro é uma crônica homilética, chamada A Última Pregação, bem interessante, emocionante até. E também trabalho 2 adendos importantes também. Um é muito engraçado, que é o nomes engraçados, peculiares de igrejas evangélicas aqui no Brasil. Então, tem igrejas como a Igreja Pentecostal Cuspo de Cristo, Igreja Batista Antiglobo, a Igreja do Jesus Vem, eu vou e você fica. Então, exemplos como esses, né, de igrejas evangélicas brasileiras, tem aqui uma lista dessas igrejas. Nomes assim, né, bem esquisitos de igreja. E tem também o dicionário do evangeliquez. Então, se você quiser saber as gírias, né, do mundo evangélico, do mundo gospel, como cara bênção, o próprio ripa-ripa, né, tá tudo aqui, o dicionário do evangeliquez, para você também se divertir e conhecer um pouco do que anda acontecendo no meio evangélico, né, por aí. Aí está, na sua tela, você está vendo a novidade. Esse livro aqui é o novo livro, o novo lançamento que teremos nesse ano de 2024. O meu novo livro, que é um comentário sobre o livro de Jó. Esse não deu para fazer versículo por versículo, palavra por palavra, porque são 42 capítulos que o livro de Jó tem. Seria o trabalho de uma vida, né? Então, infelizmente, não deu para fazer nesse nível abrangente como eu fiz com os salmos. Mas eu fiz uma abordagem, palavra por palavra, de trechos do prólogo do livro e também do epílogo. E as palavras hebraicas mais importantes, que são inclusive determinantes para você compreender o livro, também eu coloquei aqui. Então, eu coloquei aqui as palavras mais importantes para que você entenda a espinha dorsal, né, do livro de Jó. Então, eu vou estar preparando para lançar daqui a alguns meses, já está na fase de impressão, tá legal? Então, essa capa aqui é uma ideia que eu tive já há algum tempo. O nome do livro é Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, tá? Então, você tem essa imagem aqui ilustrativa, né? Um homem representando Jó aqui, né? E você tem aqui, ó, essa imagem que eu criei aqui na capa, que eu tive essa ideia já há algum tempo, há mais de um ano, inclusive, né? E aqui, para você que não compreendeu ainda, tem 2 palavras em hebraico, tá? Que são 2 personagens, né? Os 2 personagens que aparecem no livro. Esse grande aqui, ó, mais clarinho um pouco,
está escrito em hebraico Ha-Satan. Ha-Satan é o nome hebraico, o título hebraico para um opositor, para aquele que faz oposição. No caso é o inimigo, né? É Satanás, tá bom? Aqui é de modo grande em destaque Satanás. E aqui embaixo, de modo deitado, e com essa parte final aqui, né, da letra do nome de Satanás, ferindo o nome de baixo, está o nome Jó, Iov, em hebraico, é Iov. É o nome Jó. A ideia aqui é o nome Jó deitado no chão, ferido, com sangue escorrendo aqui, né? O sangue escorrendo, porque ele foi ferido por Satanás. Satanás sendo grande, mais poderoso que ele, e machucando Jó, ferindo Jó, não mortalmente, mas ferindo Jó de modo que Jó sentisse muito, né? Então, essa é a ideia da capa, né? E o título é esse aqui, que você vai poder conferir esse ano ainda, daqui a alguns meses, além do sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó. Esse livro aqui já está com 420 páginas, tá bom? 420 páginas. É o livro mais abrangente que eu já escrevi até hoje, tá? Comentário muito completo sobre as partes mais importantes em hebraico do livro de Jó, mais um tratado sobre defesa de Deus, o problema do mal, inclusive com essa situação hoje, né, que os nossos irmãos lá do sul do Brasil estão enfrentando, como que podemos entender essa questão do mal, por que Deus permite isso tudo acontecer. Tudo isso eu tratei nesse livro aqui, tá? É um livro que vai trazer muito esclarecimento para você, inclusive acerca das coisas, né, de como Deus trabalha, tá? Então, é muito importante você ter a chance de adquirir esse livro já no seu lançamento, né? Já estamos em pré-lançamento, já estamos preparando para que tudo aconteça e dentro de alguns meses você possa ter acesso a esse livro, além do sofrimento, a disputa pela integridade do livro de Jó, tá bom? Espero que você tenha ficado animado e esteja interessado em conhecer mais essa obra que vai edificar a sua vida, tá bom? Muito bem, pastor Aderson, vamos continuar aqui então. Eu estou aqui com o versículo 9, que é o nosso versículo, né, que nós estamos estudando hoje. Mas antes eu quero mostrar para você que você pode adquirir, pegar gratuitamente, né, pedir ao pastor Aderson, ele vai enviar para você gratuitamente o PDF com o resumo dos nossos estudos, né? Aqui, ó, nossa série de estudos, Segredos Revelados do Salmo 91, tá? Então, é muito interessante você pedir ao pastor Aderson para você poder acompanhar com bastante detalhes, né, sobre o que temos falado aqui acerca do Salmo 91, tá bom? Além disso, nós estamos aqui, ó, no versículo 9, já temos avançado bem, né, a página 12, aqui, ó, versículo 9, que diz assim: Pois tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, tá? Então, por que aparece o pois aqui? Aparece o pois porque ele está continuando o que ele falou no versículo 8. Aqui no versículo 8, você pode ver que ele disse, ó, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. E na aula passada, nós falamos sobre esse versículo. Falamos sobre a impiedade, o que é o ímpio. Vimos aqui de modo muito abrangente que o ímpio não é, nem todo descrente é o ímpio, não é? O ímpio é aquele que é dedicado com consistência a fazer o mal, tá? Nós já vimos isso. Então, quando ele fala, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, ele se refere aqui ao modo como o justo vai vencer no final. Ele vai, inclusive, contemplar a ruína dos ímpios. Tá? Então, é isso que ele falou aqui no versículo 8.
Agora, aqui no versículo 9, que é o texto de hoje, ele coloca o pois aqui porque ele está dando uma continuidade. Ele está explicando por que com os meus olhos eu verei a recompensa dos ímpios. Eu verei a ruína dos ímpios. Por quê? Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Então, olha que interessante, né? Você percebe aqui que aqui ele fala, ele diz respeito ao Senhor, tá? E você já deve estar sabendo, se você acompanha as minhas aulas, você já sabe que quando aparece Senhor, geralmente é o tetragrama sagrado. E, de fato, ó, aqui em hebraico aparece o tetragrama sagrado, tá? Então, é o nome que Deus revelou para Israel. É o nome do contexto da aliança com Israel, tá? Então, aqui, ó. Pois tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Então, o que você está vendo aqui é um versículo que explica o anterior. Então, eu vou no final ver a recompensa dos ímpios, me manter vivo, de pé. Por quê? Porque o Senhor, Ele que é o meu refúgio, Ele que me protege. Ele traz proteção para mim no curso da minha vida, né? Já que esse é o tema do nosso livro e também do nosso estudo aqui. Então, o Senhor é o meu refúgio. E por que ele é o meu refúgio? Porque o Altíssimo, ele faz do Altíssimo a habitação dele. Tá? Olha que interessante, né? A gente vai ver aqui uma ideia muito interessante aqui, ó. Olha só, vamos para a análise, né? A primeira parte do versículo, pois tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Em hebraico é assim, ó, Ki atah Adonai, ou Yahweh, Marci, tá? Aqui você tem uma explicação muito interessante sobre o que esse texto significa, né? Ó, Ki atah Adonai Marci, tá? Aqui o salmista reafirma a sua confiança no Senhor como seu refúgio e também a sua proteção. A palavra Marci, que é essa palavra aqui no final, Marci, denota um lugar de refúgio seguro, onde se pode buscar abrigo e segurança contra perigos e ameaças, tá? Então, esse lugar seguro pode ser na época primitiva, podia ser uma montanha, podia ser uma caverna, podia ser uma casa mesmo, né? Uma casa preparada para proteger. Então, enfim, nós temos algumas informações interessantes sobre como esse lugar seguro, esse refúgio seguro, pode acontecer hoje. Não é? Por exemplo, em contextos de guerra atuais, você encontra várias pessoas que se preparam com o que se chama hoje bunker, ou bunker, já ouviu falar, não é? Um bunker ou um bunker. Eu separei, inclusive, algumas imagens aqui. Por exemplo, esse aqui é um bunker familiar, tá? Lá em Israel. Em Israel, até mais nesse contexto de guerra também que Israel está atualmente. Então, eles têm muitos bunkers, né? Esse aqui é um bunker familiar. Esse aqui é apenas a entrada do bunker. Ele é totalmente protegido, uma porta reforçada para situações de bomba, de mísseis, estilhaços de alguma coisa, ou mesmo invasão, né? Invasão como o que aconteceu no ano passado, no YouTube, a invasão que aconteceu lá em Israel, no 8 de outubro. Né? Então, é impressionante como eles estão preparados, na sua maioria, para um bunker, com um bunker desse. Então, uma família dessa, ouve a sirene de ataques, elas correm diretamente para o bunker, trancam aqui e entram no bunker. Nesse bunker aqui, ó, a entrada é aqui, mas o abrigo é aqui,
na parte de cima, né, do lado aqui. Aí tem um garoto aqui brincando, né, tem a menininha aqui. Esse é um bunker familiar, tá, lá em Israel. Esse aqui é um outro bunker também familiar, na entrada. Você vê que o homem está correndo aqui com o cachorro. E aqui ele tem uma escada aqui, tá vendo? Ele vai descer aqui porque o bunker é subterrâneo. Então, essa aqui é a entrada, ele fecha a porta reforçada e entra no bunker subterrâneo, quando ele vai estar mais protegido aqui na parte de baixo. Protegido contra uma bomba, protegido contra um ataque qualquer, né? Um estilhaço de míssil, alguma coisa. Lá em Israel isso é cultural, inclusive prédios comerciais, prédios residenciais, todos eles é obrigatório por lei criar bunkers, como esse aqui, né? Então, todo mundo de um prédio pode correr para esse bunker, no caso, um prédio é um bunker grande, e todos se protegerem ali, eles têm coisa de 30 segundos para poder correr e se proteger quando a sirene toca, tá? Porque quando a sirene toca, eles também recebem avisos por aplicativo no celular quando há ataques terroristas lá em Israel, né? Então, essa é a realidade de lá. Quando isso acontece, eles correm para os abrigos, para os refúgios, que são os bunkers. Aqui, ó, uma outra imagem, um bunker de Israel. Esse aqui dentro é como se fosse uma sala, né? Que é uma sala reforçada, trancada por dentro, para ninguém entrar por fora. Eles aqui têm comida em estoque, tem atividade para criança. Aqui o cachorrinho aqui também, né? Para se proteger. No caso aqui, o patriarca aqui, o ancião, está lendo o Sidur, né? O Sidur é o livro de cânticos e de rezas judaicas, né? Então, todo em hebraico. Você pode ver aqui, ó. Vou aumentar aqui para você ver. Você tem aqui, ó, o Sidur totalmente em hebraico. Senhor até está com a mão machucada aqui, né? A mão machucada, mas ele está lendo aqui, ó, o Sidur em hebraico. Talvez esse aqui seja algum salmo. Ele lendo e cantando em hebraico, tá? Então, é bem interessante. Você percebe que é uma sala, né? Uma sala com quadros, inclusive. Né? E eles ficam aqui algum tempo até a sirene avisar que pode sair. Então, enquanto estiver acontecendo o ataque, eles estão protegidos nos seus bunkers, né? Ó, esse aqui já é um bunker militar, tá? Esse aqui tem um aspecto de um bunker militar, cuja entrada é aqui em cima e ele também é subterrâneo. Eu não sei se é exatamente a entrada desse bunker, então talvez não seja, mas aqui você tem uma ideia de um bunker militar, como é que ele funciona, tá vendo? O bunker mesmo, ele está aqui no subterrâneo, ele está embaixo da terra. A pessoa entra por aqui, tem um lance de escadas aqui, ó, escadas que ele vai descendo e vai subir também depois para sair, né? E ele, então, a equipe militar aqui, no caso desse desenho aqui do bunker, ele tem 2 andares lá para baixo, tá vendo? Tem esse andar de cima, com sala, alguns quartos aqui, e aqui também tem alguns lugares aqui, né? Então, esses são exemplos de bunkers, tá bom? Aqui, ó, esse aqui é outro exemplo de um bunker, só que o bunker por dentro de uma pessoa rica. No caso aqui é um americano, né? Esse não é de Israel, esse é um americano, que a bandeirinha aqui diz a bandeira dos Estados Unidos. É um bunker mais confortável um pouco, tá vendo? É quase uma sala de estar, né? Só que a abóbada dele aqui é arredondada, né? E você tem aqui um certo luxo, um certo conforto para uma situação de guerra, uma situação qualquer, tá bom? Então, é bem interessante você perceber isso aqui. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo.
Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Bom, voltando então para o nosso texto, pois tu, Senhor, és o meu refúgio, tá? A palavra refúgio, meu refúgio é Marci. No caso, apenas refúgio é Marci, tá? Que é simplesmente refúgio. Então, traz essa ideia de que Deus é o refúgio do salmista, por isso que ele é protegido. Ele é tão protegido a ponto de ele não precisar temer o mal e ele próprio vai sobreviver aos ímpios. Então, os ímpios ficarão em ruína no final e o justo vai assistir à ruína do ímpio. Que é o que a gente viu aqui no versículo 8, o versículo anterior, né? Então, por que eu vou assistir à ruína dos ímpios? Porque eu tenho refúgio do Senhor, né? Como já está vendo aqui essa mesma ideia do refúgio, da proteção, do lugar secreto, desde o primeiro versículo, né? Estamos lidando com esse tema aqui no Salmo inteiro, porque, de fato, o Salmo 91 é um salmo de proteção, tá? A segunda parte do versículo, o Altíssimo é a tua habitação. Esse versículo aqui, e a expressão em hebraico é Elion, que é Altíssimo, é Shekô na terra, tá? Shekô na terra. Então, a Elion, que é o Altíssimo, tá? Elion significa isso, o Altíssimo. Shekô na terra é a tua, essa terminação Ra aqui significa o pronome tu, tá? Então está indicando tu. Mas quem é esse tu? Quem é esse você que ele se refere? Aqui no hebraico fica dúbio, tá? Fica no ar, quem é esse tu? Alguns interpretam que o tu se refere a quem está declarando que Deus é o Altíssimo, não é? Portanto, a habitação aqui, o próprio Altíssimo é a habitação do fiel, do justo, não é? Que está sendo protegido, do protegido de Deus, ou o Altíssimo é a habitação, e esse tu aqui se refere ao próprio Deus. Também o contexto permite essa interpretação. Sendo assim, Deus habita no Monte Altíssimo, como era muito comum também se entender no mundo antigo, né? No mundo da Bíblia antiga, onde os deuses do paganismo moravam em montanhas, em montes. E aqui, inclusive, essa ideia do monte atrelada a Deus aparece, né, no Monte Sinai, o Monte Horebe, entendeu? Que Horebe e Sinai são dois nomes diferentes para o mesmo monte, que é um monte lá da região da Arábia, próximo ali do Egito. E esse Monte Sinai foi identificado na própria Bíblia como o monte da revelação do próprio Deus. O monte de habitação, entre aspas, de Deus. É habitação, entre aspas, porque Deus não habita, né? O lugar que Deus habita é o céu, tá? Então, pode fazer referência ao Monte Sinai como habitação do próprio Deus, a semelhança, né, dos deuses pagãos da antiguidade. Pode fazer referência ao Altíssimo aqui como sendo o próprio céu, sendo morada de Deus o próprio céu, né, o céu dos céus, onde Deus habita. Habitar também, entre aspas, mesmo no céu, né? Porque Deus não precisa habitar em lugar nenhum, porque ele é espírito. Ele não tem necessidade de habitação em lugar algum, não é? É uma forma da gente falar para que a gente mesmo entenda que o céu é o lugar onde Deus está, não é? Então, onde ele atua também.
Então, essa habitação, né, que aqui, ó, Shekona terra, aqui é Shakon, tá? Shakon é a habitação. E é dessa palavra Shakon, no original, que deriva a palavra Shekinah. Shakon, portanto, deriva a palavra Shekinah, que significa presença revelada, presença de Deus manifestada, tá? Shekinah em hebraico significa isso. Em teologia, a gente falaria teofania, tá? Que é a manifestação visível de Deus, seja por um anjo, seja pelo próprio Jesus encarnado, tudo isso é Shekinah, tudo isso é teofania, tá? Ou seja, é uma aparição, é uma manifestação visível, concreta de Deus, para que a gente possa vê-lo na nossa terra, na nossa realidade, tá? Então, quando ele fala em habitação, ele fala de Deus estar se revelando, tá? Em um lugar específico, no caso. Como eu já expliquei, pode ser o próprio céu, pode ser o monte, ou o próprio Altíssimo, o próprio Deus, é a habitação do fiel, daquele que é o protegido, do justo, tá? É também essa possibilidade. A minha aposta, né, para essa expressão Elion, checou na terra, a minha aposta é de que aqui se refere ao Monte Sinai, tá? Refere-se ao Monte Sinai como sendo a habitação do próprio Deus. Tá legal? Para poder fazer sempre aquela ponte, né, com a cultura pagã do mundo antigo. Deus sempre fez isso, né? Fez pontes. Bom, então o Altíssimo é a tua habitação, que é a expressão Elion é Shekinah na terra, destaca a posição elevada e suprema de Deus como lugar onde o salmista habita, né? Também tem essa possibilidade, como eu disse, né? O salmista habita no próprio Deus, que ele é o Altíssimo, né? Porque ele está no esconderijo do Altíssimo. Ou também, como eu acho talvez mais plausível, significa uma ponte cultural feita entre o Deus de Israel e os deuses pagãos da antiguidade, que estavam sempre atrelados a montes. Tá legal? Bom, isso sugere, no caso aqui dessa interpretação do próprio Deus ser o lugar altíssimo de habitação do fiel, essa interpretação sugere uma intimidade e proximidade com o Altíssimo, indicando uma comunhão especial e constante com ele, tá? Essa interpretação tanto é possível, ela também tem bastante plausibilidade, até dentro do contexto. Desde o primeiro versículo, temos falado do lugar secreto, não é? Temos falado da habitação, né, diante do Altíssimo. Então, também faz parte essa interpretação, tá? Embora no hebraico fique dúbio, mas você consegue ter essas duas formas de interpretar essa parte, essa segunda parte do versículo, tá bom? Muito bem. Sobre essa questão aqui da habitação, eu também separei algumas imagens ilustrativas. Então, você tem aqui, ó, porque a habitação da águia, tá? O ninho da águia, é sempre feito em lugares altos. Está vendo aqui na imagem, né? Você tem aqui duas águias, imagino eu que seja a mãe e o pai, né? Tem o filhotinho aqui. Uma árvore alta, tá vendo? Um ninho grande, uma árvore alta. Eles aqui, né? Dando talvez o alimento aqui para o filhotinho de águia, tá? É sempre em lugar alto. Então, você percebe que essa imagem da figura da águia nos lugares altos, é uma imagem muito representativa, que inclusive a Bíblia usa muito, comparando Deus aliás, comparando o fiel como a águia, né? Em Isaías 40 você vê isso, a comparação de ter asas como águias, né? E não se cansarem para voar e tudo mais, né? Então, aquele que confia no Senhor é comparado a essa águia. E a águia aqui tem essa ideia também de renovação. A águia traz a ideia de renovação, porque ela, periodicamente, quando vai ficando velha, ela quebra as garras
para que nasça outra unha, vai arrancando as penas já desgastadas para nascer de novo uma nova penugem, e quebra o próprio bico também nas montanhas, na pedra. Ela quebra o próprio bico velho para que também nasça um novo bico renovado, tá? Então, a águia, ela tem essa imagem da renovação. E lá, Isaías 40, quando diz que os que confiam no Senhor renovam as suas forças, é trocar de forças. É como a águia faz, ela troca de força quando se quebra toda para depois se renovar, né? E ela faz isso tudo aqui nos lugares altos, nas montanhas, uma árvore muito alta. Ela está sempre acima de sua presa, tá? Essa é uma outra imagem também da águia aqui, ó. Totalmente colocada aqui, ó, pousada, né? Fazendo pose para foto, né? Numa árvore grande, um lugar bem alto, lá no topo da árvore, né? É uma imagem também bastante representativa. Essa outra imagem aqui também da águia, tá vendo? Ó, com o seu ninho, numa árvore alta também, né? Ela sempre vai se colocar em lugares altos. Outra imagem também representativa da águia, numa árvore alta, com o seu ninho, que é sempre um ninho grande e confortável, tá vendo? E essa última imagem aqui, que eu quero mostrar para você, da águia com as asas abertas, né? Veja que a envergadura linda dessa águia. E ela já pousando aqui no topo, né, de alguma árvore, de alguma montanha. Ela pousando ali já, porque de fato, né, essa imagem, inclusive, é bastante representativa, né? Tem pessoas que fazem essa imagem aqui empalhada, e nos Estados Unidos tem muito essa cultura, né, de criar uma águia como essa aqui empalhada. Então, eles colocam essa imagem aqui para trazer essa ideia da águia, que é, inclusive, tanto o símbolo de Israel, quanto também o símbolo dos Estados Unidos, o símbolo da águia, né? Eles compartilham esse símbolo. Então, voltando aqui para o texto, o Altíssimo é a tua habitação, Elion chegou na terra, como a gente já viu, né? E aqui temos essa ideia da habitação, o alto, né? Que é a imagem aqui da águia, que faz o seu ninho, a sua habitação, nos lugares altos, tá? Para fechar aqui o versículo, e depois a gente passar para as perguntas e respostas, neste versículo o salmista expressa a sua confiança inabalável na proteção e na presença contínua de Deus. Ele reconhece que Deus é seu refúgio seguro e que vive em comunhão íntima com o Altíssimo. Essa confissão revela uma profunda fé e dependência do salmista em Deus em todas as circunstâncias da vida. De fato, né, a gente que vive em aliança com Deus, a gente pode simplesmente estar confiando no Altíssimo porque Ele nos protege, Ele cuida de cada um de nós, tá bom? Muito bem, pastor Aderson, palavra sua para essa parte final aqui de perguntas e respostas. Amém. Eu quero aproveitar e dar bom dia aí a alguns irmãos que estão conosco. Eu vou enviar o PDF. Zilmar, bom dia, Zilmar. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Deixa eu só colocar aqui. Tá travando em alguns momentos. Zilmar, bom dia. Também está conosco a Zuleida Vidal. Bom dia. Pode deixar, Zuleida, nós iremos encaminhar o PDF, sim. Ilma Dias também está conosco. A Cris Rocha, muito bom dia. Ok? Deus abençoe vocês. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ilma Guimarães, Zuleida, Zilmar. Ok, só temos, por enquanto, esses irmãos. Outros passaram por aqui. Nós vamos, sim, compartilhar aí. E se você quiser também, é só me mandar até mesmo no Zap para a gente poder enviar o PDF. E é interessante, né? Deixa eu trazer novamente o nosso queridão aqui para o centro do palco, né? Essa aqui, eu estava lendo também a respeito do livro, né? Esse lugar de proteção, esse lugar especial de proteção e contínuo, né? E aí a ideia, né?
que me vem à mente quando você colocou a figura da águia é de persistir, é de insistir, porque a árvore, ela arma o seu ninho, ela constrói o seu ninho em lugares altos, né? E ficar, digamos assim, a ermo, exposição à chuva, exposição ao vento, e mesmo assim ela persiste. Ela permanece ali naquele local, ela não muda de local, né? Então, essa questão aí eu acho de suma importância, né? Lugar especial e dar continuidade em permanecer nesse lugar especial. Fala um pouquinho mais para a gente, querido amigo. Claro, falar sobre o refúgio, né, que o Senhor nos dá é sempre uma bênção, né? Como eu disse, a águia, ela tem essas duas características, sempre colocar o seu ninho em lugares altos, inclusive ela voa acima de uma tempestade. Então, se está acontecendo uma tempestade em certa região em que a águia ela habita, né? O que ela faz? Ela voa, a nuvem está aqui, né? Está nesse nível aqui, a nuvem. A águia voa acima da nuvem, acima da tempestade, espera a nuvem baixar, a água baixar toda. Então, ou ela pousa numa montanha, ou então fica sobrevoando, planando sobre a nuvem. Geralmente ela acha uma montanha, né, e se instala lá em cima da tempestade, e depois que passa a tempestade embaixo, aí assim, ela volta para o seu ninho, ela volta para a sua vida, né? E ela tem o olhar de águia, né? Ele é muito característico também, porque lá do alto, onde ela está voando, ela está planando, ela enxerga uma presa cá embaixo. Ela enxerga um rato, ela enxerga uma cobra, um animal qualquer de pequeno porte que ela queira caçar e pegar para levar para os filhos também para se alimentarem, né? Então, é muito característico da águia isso dela ficar em lugares altos, estar acima de uma tempestade e ter olho para enxergar. E também é característico dela, como eu disse, também a renovação. Periodicamente, depois que ela vai ficando velha, ela faz essa renovação natural no período final de sua vida, quase, né? Para ter um pouco mais de sobrevida. Ela arranca as próprias penas, ela quebra as suas garras, quebra o bico, para que nasça tudo novo. Ela fica por um tempo, né, aguardando ali nascer novamente. E então, renovada, com as forças trocadas pela renovação, ela então tem essa restauração e tem um tempo mais de vida do que ela teria se não fizesse essa troca de forças, né? Essa troca do, seu, do seu corpo físico, certo? Então, essas são as duas características. E a ideia do refúgio no alto é quando a gente se esconde em Deus, né? O esconderijo do Altíssimo, é sempre no alto. Está atrelado aqui ao monte onde Deus habita, ao próprio céu onde Deus também habita, ou também é a gente fazendo do próprio Deus o nosso esconderijo, a nossa habitação, tá? E essa habitação também, como trabalhei aqui no livro, é uma habitação permanente, porque é aquele que está em sintonia com Deus, ele tem essa condição de ficar permanente, sendo alvo, permanentemente sendo alvo da proteção divina. Joia, joia, joia. Deixa eu voltar. Muito importante, né? Tem até uma canção, né, que fala assim: renova-me, Senhor Jesus. E a águia, ela decide fazer essa renovação e ela passa por esse processo, que não deve ser um processo tão simples assim, mas ela faz para poder ter esse renovo, garantir um pouquinho mais de longevidade. Queridos, nós estamos aí, né, com o nosso estudo, Salmo 91. Se algum irmão, alguma irmã quiser fazer alguma pergunta, pode colocar lá no chat, ok? Pelo menos até agora não enxerguei nenhuma pergunta aqui por parte dos irmãos ou das irmãs. E a gente vai então encaminhar para os momentos finais, onde o nosso querido amigo reverendo Davidson vai estar aí fazendo as suas últimas considerações,
Lembrando, hein? Lembrando, hein? Ele já trouxe para nós, em primeira mão, a respeito de um lançamento que está próximo de acontecer, que é o livro de Jó. Viram que capa bonita? Viram que existe uma explicação com relação àquela capa? Show de bola, não é verdade? Então, já fique aí já de anteninha ligada. Já tem aproximadamente a data, Reverendo Davidson, quando que vai ser o lançamento oficial? Como é que é isso aí? Fala pra gente, por gentileza. Oi, pastor Aderson. Então, a data precisa ainda não, porque ainda falta liberar para impressão, né? Eu já preparei tudo. Eu acredito que hoje eu consiga já fazer o orçamento de impressão e enviar os arquivos. Então, falta isso. Então, geralmente leva um mês até me entregarem os livros que eu encomendei, não é? Então, brevemente, no mês que vem, mais tardar, em junho, julho, já vai estar disponível e para você comprar. Mas você já pode, depois que eu fizer o orçamento lá dos valores, né? Eu posso já organizar um pré-lançamento. Você pode comprar antes para garantir o seu exemplar. Então eu envio para sua casa via correios, tá bom? Pelo pré-lançamento. Aí, se for o caso de você querer comprar assim, você pode também aproveitar, quem sabe, e pegar os outros livros, né? Comprar os outros livros que a gente tem aqui. Como a gente tem falado, ó, Proteção Divina no Curso da Vida, o livro que é a base dos nossos estudos aqui, que a gente já está já se encaminhando para o final, né, dos nossos estudos. Então, esse livro aqui, ó, muito bom também, tem 346 páginas. O livro de Jó, olha só, tem 420, né? É mais grosso ainda do que esse aqui. Bom, ele ficou bem volumoso. Então, ó, adquira o livro, Proteção Divina no Curso da Vida, que é a base dos estudos do Salmo 91. Tem também o livro Revelações Originais do Salmo 23, tá bom? Também totalmente baseado no hebraico. Salmo 23 comentado palavra por palavra, versículo por versículo. E temos finalizado aqui, ó, falando do livro A Semente é a Palavra, da segunda edição ampliada, com 400 páginas de puro conteúdo para pregadores, tá bom? Pregadores que querem aprender a fazer pregações narrativas. Usar a narrativa de Bíblia ou de histórias também, a técnica de narração para o seu sermão, tá? Então, é bem interessante. Tem sermão monólogo, tem tudo aqui explicando como fazer, tá? Explicando, inclusive, como usar data show, computador, recursos de internet hoje para poder colocar o seu sermão, não é, em evidência na mente dos seus ouvintes e ter muito mais relevância nas suas mensagens, tá bom? Muito bem, pastor Aderson, esse é o recado final. Vamos fazer a oração, não é isso? Isso aí, meu amigo. Por gentileza, ore por nós. Perfeito, vamos fazer a oração então. E após a oração, então, a gente vai caminhar para a finalização, né? Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que nós temos de fazer a tua obra, de estarmos, ó Pai, buscando estar no centro da sua vontade. Trata conosco, cuida de nós, nos dá a bênção, ó Pai, de continuarmos realizando o teu querer. E nesse momento, quando estudamos, ó Pai, sobre o Senhor como nosso refúgio, nossa proteção, que essa seja uma verdade sempre lembrada por nós e que possamos sempre experimentar os seus livramentos, os seus cuidados para conosco. Então, trata conosco, nos abençoa, cuida de nós, prepara-nos, ó Pai, para a glória do teu nome. Nós pedimos essa bênção a Ti, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Estamos encerrando então o nosso estudo dessa quarta-feira sobre o Salmo 91. Eu quero fazer um pedido, quero fazer um apelo. Que pedido, que apelo é esse? Queridos, eu tenho certeza que vocês estão sendo muito abençoados e edificados. Então eu quero
pedir a você, apelar a você que compartilhe as nossas lives. Vai lá no seu Facebook, pega o link, compartilha lá o link, para que outras pessoas tenham acesso, para que outras pessoas também possam conhecer a respeito daquilo que está sendo compartilhado, ensinado a nós todas as quartas-feiras, referente ao Salmo 91, bem como também existem lá atrás alguns outros estudos que o nosso querido amigo Reverendo Davidson fez, como o Salmo 23, como tem mais outro estudo lá que agora me fugiu o nome. Então, eu sugiro a você a compartilhar, até mesmo para dar mais visibilidade, porque tem muita gente que está precisando entender um pouco mais do Salmo 91, entender muito mais a respeito do esconderijo do Altíssimo. E aí, o que vai acontecer? A Bíblia apenas não vai ficar aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, né? Agora, uma vez que ele participar desse estudo, uma vez que ele estiver no estudo, a percepção, o entendimento e a realidade sobre esses salmos vai mudar, eu tenho certeza disso, a vida de todos eles, tá bom? Nós amanhã, se Deus assim permitir, teremos aí a nossa manhã com Deus a partir de 7 horas da manhã. Quero te convidar e encorajar a continuar orando por nós, nossa família aqui em Aracruz, orar também pela filha do pastor Levi, a Antonella, que precisa aí das nossas orações, ela está na UTI, ela ontem à noite ela experimentou algumas melhoras e precisamos que Deus esteja intervindo para que ela possa de fato sair da UTI, voltar para casa e ter a sua vida normalmente. Intercedamos também em favor dos nossos patrícios lá do sul, né, que carecem aí também das nossas orações. E não esqueçam de orar pelo reverendo Davidson, né? Porque nós estamos sugando dele, nós estamos degustando daquilo que Deus tem dado a ele enquanto sabedoria para escrever. Uma das maneiras que nós temos de agradecer é orar pela vida dele, orar por sua esposa, a Márcia, orar por sua sogra, orar pelos pais dele, para que Deus continue abençoando, para que Deus continue dando a ele sabedoria, para continuar sendo o instrumento da graça de Deus para você e para mim, ok? O reverendo Davidson vai então vamos encerrar. Deus abençoe. Shalom, reverendo Davidson. Shalom. Até mais, meus queridos. Tchau, tchau.